Isso aí, muito bem, galera. Boa noite. Um bom final de segunda-feira aí para todos vocês. Todo mundo bem? Todos prontos aí para nossa conversa de hoje? Cadê que eu não ouvi ninguém? Não vi ninguém no chat aqui ainda. Ah, agora sim. Olha lá, o Hugo já sinalizou ali. Muito bom. Ok, pessoal. Então vamos começar a nossa conversa de hoje. Peço desculpas para vocês aí que a minha voz está meio estranha, porque estou resfriado. Então, desculpa aí se a voz está esquisita, mas vamos trabalhar, né? Muito bem. Na aula passada, nós tivemos uma aula que nós falamos sobre movimento, não foi isso? Sim ou não? Falamos lá um pouco sobre músculos, sobre osso e sobre como ossos e músculos se integram para executar o movimento. Concordam? Foi isso aí que nós vimos mesmo? Sim ou não? Vamos acordar aí, galera. Foi. Isso aí, né, Pedro? Muito bem, né? Bom, hoje nós vamos dar um segmento de uma forma diferente. Trouxe uma aula bem diferentona para vocês. A ideia hoje foi, pô, vou dar uma aula para eles na segundona e fazer o pessoal ficar animado aí para a semana. Então, eu trouxe uma aula bastante diferente e essa aula ela vai trabalhar. Na verdade, ela é uma aula temática. Então, eu trouxe um tema que eu já vou falar para vocês já já qual é. E dentro desse tema, nós vamos trabalhar desde alguma série de conceitos que nós já vínhamos trabalhando, né? Então, lembra lá, nós estávamos começando lá em célula, falamos de formação de tecidos, né? Chegamos a falar um pouquinho sobre órgãos, aí estávamos na aula passada sobre essa questão dos movimentos, né? Ok. Então, nós vamos trabalhar um pouco sobre isso, vamos revisar um pouco algumas coisas e vamos falar de outras coisas importantes, todas elas relacionadas ainda à questão do organismo humano, do corpo humano, tá? Apesar, vocês vão ver já já que o tema é bem diferente, porém a temática que nós vamos tratar é a temática do corpo humano, beleza? Tudo bem? Então vamos lá. Então, deixa eu começar a nossa aula. Antes da gente colocar o material aqui, eu vou perguntar para vocês se alguém de vocês tem medo de morrer. Tem ou não? Quem não teme a morte, né? Todo mundo teme, né? A Isabelle, ó, ficou até assustada ali quando eu falei disso, né? Então vamos começar. A Raíssa também, ó. Aqui. Então, vamos lá. Vamos trazer o material aqui para a gente poder conversar legal sobre esse assunto um pouco sombrio. Mas é o nosso tema de hoje. Então vamos lá. Todo mundo está vendo ali uma imagem bastante assustadora na tela ali do nosso slide, sim ou não? Estão vendo, né? Ok. Né? Pois muito bem. A nossa aula de hoje, ela se chama A Morte Veio Te Ver. Né? Então, parece tema de filme de terror, né? Mas é isso, né? Quem gosta de filme de terror aqui? Ó, a Raíssa disse aí que gosta. Eu gosto de histórias de terror. Filme História de terror? eu não sou muito chegado, não. No filme, não, mas a história é legal, né? Então tá, tudo É. bem. Vamos lá. Vamos conversar hoje, então, um pouquinho sobre essa questão que é muito temida por todos, mas que tem tudo a ver com o organismo humano, que é a morte. Né? Tá? Então, nós vamos começar a nossa conversa com uma pergunta, como quase sempre eu faço nas minhas aulas. Né? Então, essa pergunta é:
O que é a morte, afinal de contas? Se a gente pensar, perdão, pelo ponto de vista biológico da coisa, ponto de vista científico, o que é a morte? Ponto de vista científico? Isso. Você perguntou. Do ponto de vista científico, a morte seria quando os batimentos cardíacos param, paramos de respirar, o nosso corpo não funciona da maneira que deveria. Como não funciona da maneira que deveria, isso leva a gente Ao estado que nós chamamos de morte, certo? a gente para 7 palmos do pé. Certo, muito bem, né? Então, vamos tentar contextualizar isso que o Pedro colocou aí para nós, gente. Então, se a gente entender isso que ele disse sobre, olha, tem a ver com parada dos batimentos cardíacos, parada respiratória, parada de funcionamento do cérebro, né? Nós poderíamos dizer que a morte seria uma pane no nosso metabolismo, ou seja, tudo que funcionava de forma integrada, como nós falamos na aula passada, de repente aconteceu alguma coisa que interrompeu todo esse processo, certo? Tudo bem? Então, seria a morte poderia ser configurada como ali uma pane em todo o nosso sistema de funcionamento do corpo, né? Ou seja, a parada de todos os órgãos vitais, né? Principalmente, então, nós estamos falando, é claro, do cérebro e do coração, que são os dois órgãos que vão praticamente fazer com que todo o restante funcione, certo? Então, a morte é isso, uma pane nos nossos sistemas, no nosso sistema biológico. Então, deixou de funcionar, automaticamente o nosso corpo morre, né? Então, entre as diversas coisas que vão acontecer, você tem a parada da circulação do sangue, você tem o esfriamento, né? Então, o seu corpo, o seu metabolismo, enquanto ele está funcionando, ele mantém a sua temperatura constante. Vocês lembram de uma coisa que eu disse logo numa das primeiras aulas, que era a manutenção do equilíbrio do corpo? Como é que chama esse termo de manter o equilíbrio do organismo? Vamos ver se alguém lembra aí de uma das nossas primeiras aulas. Que manter equilíbrio. O nosso corpo, lembra que eu comentei? Olha, por exemplo, se você sente calor, você soa. Para quê? Para refrigerar a pele. Então, ele mantém a temperatura em equilíbrio, né? Só que essa manutenção do equilíbrio, ela tem um nome, né? Que é muito importante lembrar para os vestibulares, né? Como é que chama esse nome da manutenção do equilíbrio? Metabolismo. Não, metabolismo são todas as reações. Agora, tudo bem, ótimo, importantíssimo. Agora, a manutenção do metabolismo em equilíbrio tem um outro nome, que começa com H, lembra? Sacou H. Alguém lembrou aí? Homeostase, certo? Homeostase, lembra? Homeostase é a manutenção do equilíbrio que o seu metabolismo faz. Então, o metabolismo são todas as reações que o seu corpo tem, qualquer uma delas, né? Então, tudo que acontece está ligado a reações bioquímicas, né? E essas reações bioquímicas fazem parte do metabolismo. Agora, o metabolismo trabalha para manter os seus sistemas em equilíbrio, de uma forma constante. Então, o seu coração vai bater para tentar manter a circulação do sangue sempre da mesma forma. O seu corpo vai manter a mesma temperatura. E por aí vai, uma série de outras coisas. Por exemplo, o seu pâncreas vai produzir insulina para manter o açúcar no seu sangue equilibrado. Então, tudo isso faz parte da homeostase, tá? Quando você quebra essa homeostase, uma série de coisas não acontecem mais. Pode perguntar, diga. Então, a homeostase é a manutenção para manter o metabolismo e o equilíbrio no corpo. Em equilíbrio, né? O metabolismo do seu corpo em equilíbrio, tá? Então, sempre de forma constante, beleza? Tá? Quando isso quebra, né? Você não tem mais isso,
você tem ali uma quebra do seu metabolismo, as coisas não funcionam mais e o seu corpo morre, tá? Muito bom. Vocês viram aqui, ó, que no comecinho eu mostrei para vocês essa imagem que está aqui na tela agora, ó, que é a imagem, aquela imagem icônica, né, da morte, né, que a gente sempre vê nos filmes, nas histórias em quadrinhos, nos desenhos de arte e tudo mais, né, que é o quê? Aquele corpo que pode ser ali cadavérico ou não, coberto ali com uma capa preta, um capuz preto, né, às vezes com uma foice, né? Não é essa a imagem que a arte dá para a morte, né? É essa aí, né? Então, da onde veio essa imagem? Então, aí é só uma curiosidade para vocês, antes da gente falar um pouco mais da parte biológica da coisa. Da onde que vem essa imagem? Essa imagem até o nome, né? Que é o ceifador, né? O ceifador de almas lá, né? E que é extremamente explorado nos filmes, né? De onde vem isso? Tem diversas origens, né? Então, o conceito lá da morte, né, da morte personificada, ela vem lá de questões religiosas, né, do apocalipse bíblico, vem da mitologia, né, em que ela é associada com o titã Cronos, né, na mitologia grega, né? E também, agora, essa imagem que a gente está acostumado a ver aí, com capuz, tudo, né? Essa imagem, ela apareceu nos movimentos artísticos medievais. Então, lá na Idade Média, apareceu essa imagem aí do ceifador, né? E essa imagem, ela não era uma imagem em preto, né? Então, essa coisa do preto, ela veio depois, mais para frente, e muito associada ao luto, né? Então, isso tinha a ver também um pouco com a parte filosófica e religiosa, aí. Então, tinha a ver com o luto, por isso que ele é retratado ali nas imagens sempre com a capa preta, né? O ceifador, tá? Então, essa aí é a historinha aí de quem é o ceifador, né? Tá? Mas vamos lá. Como eu falei para vocês, nós exploramos muito essa imagem da morte, né? Não só ela personificada, mas a morte como ocorrência, principalmente nos filmes de terror, né? Então, filme de terror, o que não falta é morte, certo? Aí a pergunta que eu faço para vocês é: o que você sente ao assistir um filme de terror aí? As meninas ali sinalizaram com sinaizinhos ali quando elas assistem filme de terror. A Isabelle acabou de sinalizar de novo. Falem para mim aí, ou coloquem no chat, como vocês quiserem, né? O que vocês sentem ao assistir um filme de terror? Qual que é a sensação física? Ah, Faz tempo que eu não assisto, professor. mas tenta lembrar aí um pouquinho de quando você assistiu, assim, algum filme de terror que foi aqueles mais impressionantes, né? O que você sente? Olha lá, a Isabelle colocou aqui, ó, no chat, ó, muito medo de tomar susto. Então, ela sente ali uma sensação de medo mesmo, né? De medo, de apreensão, né? O que mais? A Camille falou aqui que fica nervosa, ansiosa. Então, o corpo começa a apresentar sintomas de síndrome de ansiedade, né? Normal que isso aconteça, né? Raíssa colocou aqui que sente tensão nos músculos, né? Então, sente lá os músculos mais contraídos, né? Certo, ok, né? Todo mundo sente um pouco de cada uma dessas coisas. A Rafaela colocou isso sobre ansiedade, né? Então, de um modo geral, você tem todas essas coisas que foram colocadas aí no chat, falam para nós sobre coisas que deixam o seu corpo em estado de alerta, certo? Não é isso que vocês sentem? Ou, na verdade, quando você sente lá, o músculo ficou mais rígido ali, né? Tenso, você sentiu a ansiedade, o nervoso, tal, o medo, de toda forma, né? O que está acontecendo com o seu corpo? O seu corpo, ele acaba ficando mais alerta, concorda? Sim ou não? É De isso, né? fato. Exato, né? Bom, e como nós falamos agora há pouquinho, estava aqui discutindo com o Pedro agora nesse um minutinho atrás, nós falamos sobre metabolismo, né? E que o metabolismo
é o responsável por todas as reações que o seu corpo tem. Então, consequentemente, todas essas coisas que vocês citaram fazem parte do nosso metabolismo, certo? Isso acontece, todas essas reações, em função de uma substância que é lançada na sua corrente sanguínea, né? Por uma glândula. Adrenalina? É a epinefrina, aqui, ó. Está aqui no nosso slide aqui, a epinefrina. E é esse, aqui tem a fórmula química dela. Essa é a epinefrina, né? Que vocês, logicamente, provavelmente nunca ouviram falar do nome epinefrina, mas vocês certamente já ouviram falar do nome pelo qual a epinefrina é mais conhecida, que o Pedrão acabou de dar um spoiler para nós ali, ó, que é a adrenalina, certo? Adrenalina. Então, a adrenalina, o que ela é? A adrenalina, ela é um hormônio, tá? Um hormônio. Então, o que é um hormônio? Hormônio é todo tipo de substância que é produzido em glândulas endócrinas. Então, glândulas endócrinas, e essas glândulas endócrinas vão lançar essa substância na corrente sanguínea. Tá? Então, no caso de tudo que nos deixa em alerta, isso está relacionado com o aumento da taxa de adrenalina no sangue. Beleza? Então, mas tem outros hormônios? Tem um monte de outros hormônios no corpo, né? Por exemplo, né? Você tem lá o hormônio masculino, a testosterona, que é responsável por todas as características masculinas que os homens têm. Você tem os hormônios femininos também, né? Você tem diversos tipos de hormônios para controle de determinadas substâncias no corpo. Até citei agora há pouquinho, a insulina, ela também é um hormônio. Né? Então, o que a insulina faz? Ela é produzida no pâncreas toda vez que no seu sangue aumenta o teor de açúcar. Então, o seu corpo produz a insulina para que ela possa controlar o açúcar, certo? Então, todo tipo, então, para a gente gravar bem isso, ó. Substância que é lançada na corrente sanguínea, produzida por uma glândula endócrina, é um hormônio, tá? Exemplos aí de hormônios, podemos citar, ó, a adrenalina, a ocitocina, a insulina, a progesterona, né? Então, são todos exemplos aí de hormônios, tá? Então, lembra sempre disso. Hormônio é produzido por glândula endócrina e é lançado na corrente sanguínea. Tudo certo? Beleza? Como é que escreve endócrino? Endócrino, aqui, ó, vou colocar aqui no chat para vocês, Tá. ó. Endócrino. Ou não, ou endócrina, né? Que seria uma glândula endócrina. Beleza? A adrenalina, então, é produzida por isso. Por uma glândula endócrina, né? Então, você Tá. tem várias glândulas endócrinas no seu corpo que vão produzir diversos tipos de hormônios. Um exemplo deles é a adrenalina, tá? Tudo certo? Então, vamos em frente. Ok. Outra coisa relacionada com a morte, nós conversamos sobre isso numa das aulas aí atrás, quando nós falamos de como as células morrem, né? Então, você tem os mecanismos biológicos de morte celular, né? Então, as suas células, elas morrem por duas razões. Primeiro, por dois tipos de morte, né? Primeiro processo é a apoptose. A apoptose é o nome dado à morte programada das células, o chamado suicídio celular, né? Então, o que vai acontecer? Uma célula, ela vai morrer de forma programada, por exemplo, para se renovar. Então, o que acontece? Por exemplo, vamos pensar aqui, as células do sangue, né? As hemácias, as células vermelhas do sangue, lembram? Então, as células vermelhas do sangue, elas têm mais ou menos uma vida útil que vai ali de 90 até 120 dias. E depois que ela passa esse tempo, ela fica velha e ela vai ser degradada pelo corpo. Então, o que acontece? Elas vão em direção ao baço
ou ao fígado, e o baço ou o fígado vão metabolizar essas células e elas vão ser destruídas. Isso é uma apoptose. E novas células vão ser produzidas lá pela medula dos seus ossos. Ok? Então, é um processo de renovação, né? Então, as células, por exemplo, elas migram para a sua pele para que elas sejam eliminadas ali por renovação mesmo. A camada mais superficial ela vai sendo removida e sendo substituída por uma camada mais nova. Outra coisa, onde acontece a apoptose, é quando você tem uma... Opa, tem pessoal aqui, Daniel Reis e Pedro levantaram a mão aí. Pode perguntar, à vontade. Eu estou com dúvida. Oi? Vamos lá, um de cada vez aí, por favor. Estou com dúvida. Peraí, a apoptose então seria a morte celular. Programada, tá? A morte que o seu corpo já programou para fazer. Então, as células elas vão chegar no tempo de vida, como se fosse uma validade. Como se fosse uma validade. A célula vai chegar numa determinada validade, ela morre e vai ser substituída por uma célula nova. É lógico, essa validade, ela varia de célula para célula. Então, por exemplo, dei o exemplo lá da célula do sangue, que dura de 90 a 120 dias. Mas um neurônio, por exemplo, que é a célula do sistema nervoso, ela dura muito mais. E tem células que vão durar menos, né? Depende do tipo do tecido que nós estamos falando, tá? Daniel também tinha levantado a mão aí, Daniel Reis. Pode perguntar. Então, pode pôr no chat aí a pergunta, se for o caso. Bom, qualquer coisa, acho que o Daniel acho que não caiu aí, mas qualquer coisa, pode ir perguntando aí que a gente vai respondendo, tá? Então vamos lá. Outra coisa é o processo de involução, tá? Involução é o inverso da evolução. Então, o que acontece? Quando você evolui, você cria estruturas novas e mais avançadas, né? Quando você involui, você vai perdendo essas características. Então, onde é que acontece uma involução? Por exemplo, quando uma mulher ela está gerando no útero dela um bebê, então aquele feto, aquele embrião começa a formar um feto, ou seja, começa a formar ali a estrutura as estruturas que vão formar um bebê, certo? Esse bebê, quando ele está começando a formar as mãozinhas, os dedos não são separados, eles têm ali uma membraninha, que nem a gente vê, por exemplo, na patinha do sapinho, né, do sapo, né? Ela não tem, os dedos não são unidos ali por uma membrana, né? Então a mesma coisa acontece com o bebê no comecinho da formação dos dedos lá dentro do útero da mulher. Depois, conforme o feto vai se desenvolvendo, essa membraninha vai sumindo e os dedos ficam independentes, tá? Então, essa característica é um exemplo de involução. Outro exemplo de involução é quando você tem uma metamorfose. Então, por exemplo, você tem lá uma lagarta, essa lagarta entra num casulo e de lá vai sair uma borboleta. Então, os tecidos celulares da borboleta não são os mesmos da lagarta. Então, a lagarta precisa perder aquelas características. Então, ela sofre uma involução para sofrer uma metamorfose e criar tecidos diferentes para formar lá o novo animal, tá? Daniel ali levantou a mão de novo. Quer falar? Professor, peraí, todos esses processos que você está mencionando acontecem dentro da apoptose? Desculpa, não entendi. Pode repetir a pergunta? Todos os processos que o senhor está mencionando acontecem dentro da apoptose? Sim, né? Tudo isso é apoptose, tá? Então, renovação de células, ou quando tem lá uma metamorfose, ou quando tem lá uma involução lá da membraninha nos dedos do bebê que está se formando, tudo isso acontece por apoptose, tá? Tudo isso aí. Um outro tipo de coisa que acontece também pela apoptose é quando você tem uma célula com defeito. Então, a célula tem um defeitinho lá. Imagina que tem lá uma organela qualquer que está com um problema. O que a célula faz? Ela separa aquela parte, expele
e aí vem lá uma célula, um glóbulo branco, um macrófago, e consome aquela célula lá, ó, aqui, esse exemplo que está aqui, ó, que está em roxinho aqui no nosso slide, ó lá, a célula ela apresentou um defeito, aí ela expeliu aquela parte que está com defeito, veio um macrófago aqui, que é uma célula, um glóbulo branco, e ele digere aquele corpo apoptótico, tá? Então, isso aí é morte celular programada no corpo, apoptose. Mas você tem também a morte por necrose, né? Então, a necrose, também chamada de autólise, ela é causada ou por uma lesão ou por alguma toxina. Então, ela está sempre relacionada com algum tipo de processo inflamatório, né? Então, inflamou ali, aquilo vai gerar uma falta de oxigenação, e essa falta de oxigenação vai matando aqueles tecidos, né? Então, isso é uma necrose. Beleza? Necrose também é outro processo de morte celular. Outro processo de morte celular, exatamente, né? Então, a apoptose é programado, a necrose não, a necrose é causada por algum tipo de lesão, né? Tá bom? Vamos lá, vamos seguir. Tem uma pergunta aqui para vocês, já que a gente estava falando da morte, o ceifador lá, ele quer saber uma resposta para essa questão que está aqui, ó, a respeito da apoptose. Sobre a apoptose, marque a alternativa incorreta. Queremos saber a alternativa que está errada, hein, pessoal? E aí, vamos lá. Quem se habilita a tentar a resposta? Peraí, professor, deixa eu ler, né? Sim. Cadê lá? Cadê as meninas aí também? Vamos ver. Ah, aqui, ó. Poxa, eu acho que é Família, COD. Eu acho que é C. C. Mais alguém? Então vamos lá. Vamos tentar. Vamos chegar na resposta aqui, ó. Resposta D está incorreta. D, tá? Então vamos lá. Vamos entender o porquê que é a D. Bom, a alternativa A fala que muitas células, ao chegar ao fim do seu período de funcionalidade, entram em apoptose. Beleza. Morte celular programada. B. Apoptose é a morte celular programada. Exatamente. C. A apoptose protege as células vizinhas de danos. Protege, né? Porque ela evita que ocorra. Se você faz a apoptose, você evita que aquela célula com problema ela vá se dividindo e forme outras células com problema ali nos arredores. E a alternativa E, ele fala ali que a apoptose ocorre, por exemplo, no remodelamento de tecidos e órgãos durante o desenvolvimento. Então, é o exemplo que eu dei lá da mãozinha do bebê que está se formando. Então, ocorre o remodelamento dos tecidos. Então, tá certo. Então, por que a D está errada, né? A D fala que o sinal que desencadeia a apoptose é proveniente de outras células. Então, pode ser de outras células, mas a maior parte das vezes é da própria célula. Olha aqui, no slide de trás aqui, ó. Olha o que eu falei aqui, ó. A própria célula verificou que tinha um defeitinho e ela separou aquela parte para ser consumida pelo macrófago, né? Ou seja, então, ela mesma é que vai dar o sinal, tá bom? Por que não é C mesmo? Oi, por que não é a C? Porque a C, o processo da apoptose, quando ele ocorre, ele está protegendo as células vizinhas de danos, né? Porque se você tem uma célula que é problemática, que ela está com um erro, alguma coisa, ela começa a se dividir e pode prejudicar o tecido que está ali como um todo. Então, como se ela tiver essa característica, ela vai ser direcionada para a morte celular, para o suicídio celular. E aí ela não vai se dividir e prejudicar o tecido que está íntegro ali, todo em volta dele. Tá bom?
Se tiver várias células, uma tiver sofrendo apoptose, essas células vão separar ela para que ela não prejudique as outras. Exatamente, tá? Bora. Bom, outra coisa que a gente vê muito nos filmes e que tem a ver com morte são as hemorragias, né? E hemorragia é um problema mesmo, né? E a hemorragia a gente aprende a reconhecer a hemorragia dependendo do tipo do vaso sanguíneo que está escorrendo sangue, né? Então, as artérias, elas conduzem o sangue que vai do coração para o restante do corpo, certo? Então, o sangue das artérias é bombeado diretamente pelo coração. Então, normalmente a artéria tem uma pressão maior. Então, quando você tem uma hemorragia, e essa hemorragia for na artéria, o que vai acontecer? Vai espirrar o sangue. Por quê? Porque ele está pressurizado. Então, ele vai espirrando impulsos até que a pressão vai caindo, ele vai cada vez jorrando menos, e a pessoa perde a consciência e morre. Então, nos filmes, é muito normal, às vezes você vê lá, o cara corta o pescoço do outro cara no filme e o sangue jorra, né? Por que o sangue jorra? Porque, teoricamente, ele está cortando ali a artéria carótida, né? Que é uma artéria bastante grande aqui no pescoço e que ela tem uma pressão alta. Então, é normal. Quando o corte acontece numa veia, a veia ela tem um volume de sangue grande também, só que ela é uma via de retorno do sangue do corpo para o coração. Então, normalmente, a veia tem menos pressão. A pressão sanguínea na veia, ela vem do próprio reflexo ali da batida do coração, mas também dos músculos da panturrilha, né, como auxiliares ali para o movimento do sangue nas veias. Então, normalmente uma hemorragia na veia, ela vai ser uma hemorragia que vai ter um volume de sangue grande, mas ele escorre, ele não vai ser um sangue que jorra, tá bom? E você tem as hemorragias dos seus, ali dos vasos sanguíneos menores. Então, as hemorragias dos vasos sanguíneos menores, elas vão escorrer um pouquinho de sangue, mas com pouco tempo ela vai cessar aquilo. Por quê? Porque você tem ali já um processo mais rápido de cicatrização, porque o volume de sangue é bem menor, tá? Só a título de curiosidade, uma pessoa, se ela tem uma hemorragia forte, hemorragia abundante, ela vai a óbito, ela vai morrer de 3 a 5 minutos. Bom, outra coisa que está muito relacionado com morte e também está relacionado com com os filmes, as séries, é a parte de ciência forense, né? Então, você vê muito nisso, aquelas séries como o CSI da vida, os vários CSI lá, né? Então, os caras estão aplicando as ciências na resolução dos crimes, né? E é muito comum nos filmes nós vermos o uso de uma substância, que é o luminol, né? Então, o cara tem lá e borrifa uma substância ali no quarto escuro, coloca uma luz ali, uma luz negra, e ele consegue ver a fluorescência do sangue. Onde tem sangue vai ficar brilhante, né? Por que será que isso acontece? Isso acontece por causa de uma reação de quimioluminescência, né? Então, o luminol é essa substância que está aqui, ó, C8H7O2N3. E ele normalmente ele é em pó, e aí ele é colocado lá no frasquinho com uma solução de água oxigenada, né? H2O2. E aí o que vai acontecer? O luminol ele começa a reagir dentro do frasco com o H2O2. Só que essa reação ela é bem lenta. Só que ela tem um catalisador que faz com que isso se acelere, né? E esse catalisador são os átomos de ferro, que estão presentes aonde? Na hemoglobina. Lembra que nós falamos de hemoglobina? Hemoglobina é uma proteína, né, do nosso sangue, uma proteína que tem átomos de ferro e dá a cor vermelha para o sangue. Então, quando o luminol, né, a solução de luminol reagindo com a água oxigenada, ela é borrifada sobre uma superfície que tenha sangue, o que vai acontecer? Ela vai
aquele ferro da hemoglobina vai servir como catalisador e a reação de quimioluminescência acontece, ou seja, gera luz. E essa luz é detectada, então você sabe que ele tem sangue, né? Então, como é lógico, como o catalisador são os itens de ferro, né, são os elementos metálicos, você não vai conseguir um resultado bom do luminol numa superfície metálica. Né? Então, por exemplo, você lançar ali o luminol em cima de uma placa de aço vai te dar um resultado nada a ver. Né? Então, onde que vai dar certo? Vai dar certo num tecido, numa madeira, num concreto, né? numa superfície pintada de alvenaria, nesse tipo de substrato, o luminol vai funcionar bem, tá? Outra coisa, a botânica forense também é usada na elucidação dos crimes, né? De que forma, né? Analisando as espécies que você tem, tanto de folhas quanto de sementes, ou de pólen, ou esporos de fungos, né? Tudo isso que estejam ali num cadáver que foi desovado ali num matagal, por exemplo, né? Então, você consegue, através dessas análises, chegar a algumas coisas importantes. Por exemplo, né? Se as folhas que estão ali sobre o cadáver forem de uma planta que não é característica ali daquele habitat, então isso indica que aquele corpo foi trazido de algum lugar para cá, né? Mesma coisa, né? O pólen que pode ser encontrado ali na análise do ouvido, né? Retirado do ouvido da pessoa, do cadáver que está ali no matagal, né? Ele também vai te indicar se aquele corpo é dali ou não, né? Mesma coisa, cadáveres enterrados, você tem ali o aumento, né? Você tem lá, o cadáver está enterrado, só que em cima dele tem plantas. Essas plantas, as raízes vão crescendo, né? À medida que a raiz vai emaranhando no corpo que está lá embaixo, você consegue saber se aquele corpo está enterrado ali há mais ou há menos tempo, né? Tá? Tudo bem, pessoal? Essas curiosidades? Seguimos? Então, vamos lá. Outra coisa que é usada, né, é a entomologia. Né? Entomologia é a ciência do uso dos insetos dentro das análises. Né? Então, eu consigo, através dos insetos, saber se uma série de coisas a respeito de um determinado crime. Por que, que isso é importante? Por que o inseto é importante nisso? Porque o inseto é um animal, um artrópode, ou seja, que tem lá os seus membros articulados, certo? Membros articulados, e os artrópodes, eles têm uma metamorfose completa, eles são holometábulos, ou seja, o inseto, ele nasce como um ovo, depois ele vira uma larva, a larva vira uma pupa, que é já um animalzinho ali que tem a forma parecida com o inseto adulto, mas ainda faltam algumas estruturas, e ele tem o inseto adulto. Então, e ele tem também uma outra característica. Dentro da mesma espécie, os insetos eles têm ali poucas diferenças de tamanho. Né? Não é tão comum que eles tenham diferença de tamanho. Por exemplo, uma mosca, ela bota ali algumas centenas de ovos numa determinada superfície. E esses ovos, eles vão virar ali larvas e novas moscas depois. Normalmente, essas moscas vão ter mais ou menos o mesmo tamanho. Né? E pelo tamanho e pelo tempo, né, para cada estágio ali da evolução, você consegue saber se aquele corpo ele está ali há mais ou há menos tempo, né? Que dá para saber que a mosca pousou ali, por exemplo, botou um ovinho. Se está ali só os ovos, isso é sinal que aquele cadáver foi colocado ali há muito pouco tempo. Se, ao contrário disso, já tiver uma larva já quase virando pupa, então isso significa que o corpo está ali há mais tempo. Então, olha aqui, ó, tem aqui algumas imagens em que a gente pode ver o resultado disso. Então, na imagem que tem aqui à esquerda, você tem o cadáver aí do animal já com insetos adultos, né? Quase adultos, pupas quase adultas. E aqui nesse cadáver aqui do lado direito da imagem, vocês têm as larvas, né? Então, isso indica que esse corpo não foi desovado ali há tanto tempo assim, certo?
Meio feio de ver, né, pessoal? Mas é assim que funciona. Outra coisa, dentro de tudo isso, é o uso da genética forense, né? O que é a genética forense? É o uso das técnicas da genética ou da biologia molecular, né, no auxílio à justiça, também conhecido como DNA forense, né? Isso não é só para crime, tá? Então, a genética forense, ela é muito utilizada também, por exemplo, para exames de paternidade, né? O famoso exame de DNA lá, que as pessoas requisitam, às vezes, na justiça. Então, isso é feito através de análise de DNA. E a mesma análise que é utilizada para a elucidação de crimes, né? Além disso, se usa também a biologia molecular, ou seja, análises finas e que são capazes de detectar uma série de coisas. Por exemplo, né? Que antes disso, só citar aqui um cara, ó, que é esse aqui, ó, o Alec Jeffreys. Ele foi o primeiro cara que usou o DNA para identificar um crime, em 1985. E essas técnicas são usadas até hoje. Por quê? Porque o DNA tem lá uma ótima precisão, né, de 99,99999%, né? Então, o índice de erro é muito baixo. E você tem ali os vestígios biológicos mais comuns, né? Então, por exemplo, como é que usa isso na genética forense? Vamos pensar ali num crime em que a pessoa tenha uma mulher tenha sido atacada e ela tentou reagir ao crime. Então, ela cravou as unhas lá na pele do agressor. O que vai acontecer? Um pouco daquelas células, então, olha a renovação celular ali, a questão de perda e renovação de tecidos, né? Então, a célula, uma parte das células da pele do agressor vão ficar na parte interna das unhas da mulher, né? Então, através daquelas células é possível se fazer um exame de DNA, né? O DNA também dá para fazer pela saliva, dá para fazer pelo sangue, né? E por diversas partes ali de restos mortais. E até mesmo preservativos e roupas íntimas, né? Então, tem muito crime que é elucidado dessa forma. Outra coisa mais simples, que não é necessariamente DNA, mas sim exame de análise fina, é a obtenção da carteira de motorista para os caminhoneiros, né? Então, o cara vai lá tirar a carteira de motorista especial, ele tem que fazer o chamado exame toxicológico, ou seja, o que é isso? Ele pega lá uma amostra de cabelo ou de pelo, e essa amostra é levada para análise no laboratório. Então, por que dá para ver? Porque do toxicológico, porque os cabelos, eles são capazes de armazenar ali resíduos de uso de drogas por até 90 dias. Então, uma análise de cabelo, você consegue saber se o cara usou drogas durante ali alguns meses. Beleza? Muito bom. Uma pergunta a mais aí que o ceifador quer saber. Vamos lá, vamos ver quem acerta essa. Ó, certo ou errado dessa vez? Então, estamos falando de DNA, né? Tá certo ou tá errado? Vamos lá, quero ver as meninas aqui também, ó. Raíssa, Camille, Isabelle, Suzane. Vamos lá, vamos tentar. E os rapazes aí também, né? Quero ver aí. Isabelle apostou que tá certo. Acho que também tá certo. Tá certo? É? Muito bem. Então vamos ver aqui, ó. Na verdade, gente, tá errado, né? Tá errado. E vamos entender por que tá errado, né? Primeiro, o DNA, ele pode ser de duas formas. Ele pode ser o DNA nuclear ou o DNA mitocondrial, certo? Então vamos ver esse slide aqui, ó. Imagina lá, você tem a fecundação. Então, você tem o espermatozoide, ele vai lá e fecunda o óvulo. Então, o que vai acontecer? O espermatozoide vai penetrar no óvulo, vai perder a cauda e vai fundir o seu núcleo com o núcleo do óvulo, certo?
e vai formar ali a primeira célula, que é o zigoto, a primeira célula do corpo, ou seja, a fusão, o núcleo dela é a fusão do núcleo do espermatozoide com o núcleo do óvulo, certo? Ali vão estar as principais características do novo indivíduo. E como é a fusão do núcleo do espermatozoide com o núcleo do óvulo, você vai ter aqui esta condição, ó, em que você tem as características herdadas da sua mãe e do seu pai, e dos seus avós e dos seus bisavós, então toda a linhagem, né, tanto do homem quanto da mulher. A mitocôndria, ela é uma organela à parte. Lembra quando nós falamos da mitocôndria ali atrás? Lá atrás, quando nós falamos de organela, nós falamos que ela tinha DNA próprio. E o DNA da mitocôndria, ele é gerado do citoplasma do óvulo. Não tem a ver, no caso, com o DNA do espermatozoide. Então, o DNA mitocondrial traz apenas a linhagem feminina. Então, o DNA da mitocôndria descende só da mãe. Beleza? Então, lembra disso, ó. DNA mitocondrial é da mãe. DNA nuclear tem a ver com a mãe e com o pai. Tá bom? Certo? Meio confuso isso ou deu para pegar? Turma? A Camille disse aqui que tá tudo certo. Beleza. Entendi mais ou menos, professor. Mais ou menos? Então, quer que a gente, para finalizar, a gente repita? Vamos lá, vamos repetir a explicação. Ó, pensa assim, ó. Vamos lá. Você tem lá a fecundação, tem período fértil, e aí teve a relação sexual e fecundou lá o óvulo da mulher com o espermatozoide do homem. Então, o espermatozoide entrou lá no óvulo e fecundou, formou o zigoto. O que é o zigoto? É uma célula que ela tem um núcleo, e esse núcleo tem a fusão do núcleo do espermatozoide com o núcleo do óvulo. Aí formou o núcleo do zigoto, né? Esse núcleo, né, ou seja, está no núcleo da célula, ou seja, o DNA desse núcleo, ele é compartilhado com a informação da mãe e do pai. Certo? Agora, o DNA da mitocôndria, as células, aliás, as mitocôndrias, organelas celulares responsáveis pela energia, que vão ser formadas ali naquela primeira célula, elas não vêm do núcleo. Elas são originadas, são fabricadas no próprio citoplasma do óvulo. Então, ela só vai ter informação genética da mãe aqui. Então, você vai ter dois tipos de DNA na célula. O DNA do núcleo das suas células, que tem informação do seu pai e da sua mãe. E você tem o DNA das mitocôndrias. O DNA da mitocôndria só tem informação da sua mãe. Beleza? Ficou claro agora? Ah, tá. Então, tá bom. Beleza. Turma, 21h30, nós vamos finalizando a nossa aula por aqui. Mas na aula que vem, só vou dar um spoiler rapidinho, para a gente dar para mostrar o que nós vamos mostrar na aula que vem, né? Que ainda vai ser esse assunto que nós estamos falando aí, sobre as diversos tipos de morte, e nós vamos falar de uma coisa, vamos começar a aula que vem mostrando um negócio que ele não necessariamente causa a morte, mas ele induz a uma série de processos que causam, né? Que é o colesterol alto, né? Então, nós vamos ver lá que tipo de coisa pode acontecer com uma pessoa que tem o colesterol ruim alto por muito tempo e o que isso pode ocasionar, tá? Suzane... obrigado, Isabelle. Gostou da aula? Que joia. Então, espero que você goste também da aula que vem, que a gente vai terminar aí com o restante desse assunto, né? A Suzane perguntou aqui se esses slides estão atualizados no Drive. Não estão ainda, tá? Mas eu vou providenciar que estejam ainda essa semana, tá legal? Então, tá bom. Só interromper aqui o compartilhamento. Então, finalizamos aí por hoje e a gente dá continuidade nisso na aula que vem. O professor
Ricardo, acho que já está aqui, já a postos também para começar na aula dele. Né? Boa noite. Boa noite, boa noite. Então, pessoal, é isso. Eu vou indo. Boa semana para todos vocês aí. Muito obrigado pela atenção. Professor Ricardo, tenha uma excelente aula aí também. Obrigado. A sua Obrigado, foi excelente, Daniel. Pro. Valeu aí pela... Eu assisti, foi bem